Podemos saber de todas as coisas por meio dos dons de revelação? Lição 3. Dons de revelação. O textuário diz: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Verdade prática. Os dons de revelação divina são indispensáveis à Igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Para você que está acostumado com nossos vídeos, se quiser já adiantar o like aí, só para lembrar, se você costuma saber que vale a pena. E também verifique se você deseja se manter inscrito e observe se está acionado aí, tá? Se tiver inscrito vermelho, você não está inscrito. Se tiver aquele inscreva-se, aí fica vermelho. Aí quando você se inscreve, ele fica cinza. Então verifique se essa for a sua intenção. Comenta, curta, compartilha. E, mais uma vez, eu não tenho nenhuma monetização, não tenho nenhuma remuneração para fazer esse trabalho. Faço por amor, e esse negócio de amor, cada um fale por si, eu falo por mim. Eu faço por amor a Deus sobre todas as coisas, e claro, por amor também a você que está sendo alcançado, saber que você está sendo edificado, consolado, exortado, saber que o Espírito Santo convence os pecadores do pecado, da justiça, do juízo por meio desse vídeo. Tudo isso para a glória de Deus. A leitura bíblica em classe será em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 10. Também Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 10. E em Daniel, livro de Daniel, capítulo 2, versículos de 19 a 22. Que passo então a ler e fazendo aí os rápidos comentários a partir de agora. 1 aos Coríntios, capítulo 12, seria versículos 8 e 10, pela indicação da revista, mas eu, por minha conta, eu vou incluir também o versículo 9. Então vai ficar versículos de 8 a 10, que assim está escrito: Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. O autor da revista, ele destacou apenas os versículos 8 e 10, mas dá para entender, porque ele queria mencionar apenas os dons que estão ligados ao nosso tema, que é revelação. A gente já vai explicar já quais são, enfim. Mas eu inseri o versículo 9 para vocês se acostumando, quem por acaso não tiver esse costume, porque esse elenco aqui dos versículos 8 a 10 contempla os chamados 9 dons, já falei em lições anteriores, na verdade são 9 grupos de dons. Então, com esses 3 versículos, eu listei os chamados 9 dons. Na verdade, são 9 grupos de dons, mas estão aqui. É que quando se fala esse número, é porque a pessoa está tendo como referência esse capítulo 12 com esses 3 versículos.
E é claro que os dons, como a gente já estudou em lições passadas, eles estão distribuídos em mais de uma passagem. Então acaba esse número ficando maior. Mas é comum alguém falar, na igreja tinha 9 dons, o fulano, o irmão cicrano tinha os 9 dons. Então se falar esse número 9 porque a pessoa está de olho nessa referência aqui. Está certo ou está errado? Bom, não vamos entrar nem nesse mérito, tá? Mas pelo menos dá para entender, digamos assim, você ficar no mesmo nível da conversa que está se desenrolando. Atos, capítulo 6, versículos, aí vai ser de 8 a 10 mesmo. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ou seja, aqueles que se levantaram não podiam, não conseguiam resistir a Estevão, tendo em vista o poder pelo qual Estevão falava. Daniel, capítulo 2, versículos de 19 a 22. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Tem uma outra tradução que começa esse versículo dizendo: ele muda os tempos e as estações. Então, o sentido é o mesmo. E o versículo 22, que encerra essa leitura. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O objetivo geral da lição é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. O teólogo pentecostal Stanley Orton classifica os dons de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 10, aqueles que iniciaram a nossa leitura, em 3 categorias: revelação, poder e expressão. 3 dons em cada categoria. Então, esses 3 grupos, essas 3 categorias, como está aqui, revelação, poder e expressão, às vezes muda um pouquinho o nome, mas querendo dizer a mesma coisa, conforme o autor. Então, revelação, às vezes, alguns chamam também de dons de saber. Aí, poder e expressão. Esse expressão, às vezes, aparece como sendo dom de falar, ou dom de elocução, e assim por diante. Também é verdade que foi citado aqui, o teólogo pentecostal Stanley Orton. Aqui, o livro que ele se refere, eu creio até que é esse mesmo aqui, mas o autor é esse e o livro é esse sim. Então, está aqui, Stanley Orton, uma perspectiva pentecostal. Essa edição é a minha de 2003. Aí, se você se interessar, eu recomendo, é um bom livro. Não ganho nada, hein? Não estou fazendo propaganda de livro não, tá? Não ganho nada não. Ele é da CPAD e se tivesse também não seria nada demais, mas eu estou falando aqui o que é a verdade. Não ganho nada não. Estou indicando. Ele está sendo indicado aqui. A minha versão de 2003, ele tem cerca de 800 páginas. Não é exatamente um livro que normalmente a pessoa teria em casa para ler o livro todo, da página 1 até a última página. A maioria das pessoas não fazem isso. Mas é basicamente um livro de consulta. E se quiser, lê ele todo. Se quiser, não tem problema nenhum. Se o livro é teu, você pode ler quantas vezes você quiser.
Mas, normalmente, por ser um livro de consulta, pelo índice, conforme o tema que está sendo desenrolado, a gente vai ali. Então, é até esse tema que a gente está estudando, dons espirituais, e no caso a gente está particularizando bem que serão os dons de revelação. Você pode dar uma olhada também no livro, se você tiver, e se resolver adquirir, eu recomendo. O livro é muito bom. Na lição desta semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Esta lição será ministrada em 3 capítulos, sendo capítulo 1, Palavra da Sabedoria, capítulo 2, Palavra da Ciência e capítulo 3, Discernimento dos Espíritos. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1, Palavra da Sabedoria. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico ROAS, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 8, parte A, que nós lemos no início, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina, que nos é dada por meios sobrenaturais. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova aliança, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó por José, o filho de Jacó. Aí, lembrar que, nesse caso, José interpretou o sonho após o Faraó ter contado o sonho. No decorrer da lição, você vai se lembrar por que eu fiz essa lembrança. Ele, Daniel, não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas igualmente é um admirável exemplo de dom da sabedoria do Antigo Testamento. O caso de Salomão é aquele caso das 2 mulheres que teve 2 prostitutas que a Bíblia fala, moravam juntas, ficaram grávidas e tiveram filhos em épocas muito parecidas, de tal forma que elas foram dormir, cada uma dormia com seu bebê. E aconteceu que uma delas pulou para cima da criança, ao ponto é que a criança amanheceu morta. E ela, ao mesmo tempo que viu que a criança não se mexia, e aproveitando-se de que a colega estava dormindo, ela trocou as crianças, pegou seu filho, que estava morto, colocou próximo da colega e pegou o que estava vivo da criança e ficou com ele. Quando foi de manhã, a colega acorda e vê que a criança estava imóvel, fica naquela tristeza, meu filho está morto, e agora? Mas até que ela olha direitinho e diz, não, peraí, esse aí não é o meu filho. Aí vira para a colega, ei, você está com o meu filho, esse filho aqui que está morto é o seu, não é o meu. Aí a colega, não, o filho que está vivo é meu, não, o filho é seu, o morto é seu, e fica aquele negócio, o assunto vai parar no que seriam os tribunais, mas o assunto vai parar diante do rei Salomão. Salomão, filho de Davi, é o sucessor de Davi no reino de Israel. O primeiro rei foi Saul, segundo Davi, terceiro Salomão. Mas ele acompanha aí agora a descendência de Davi. E aí
chega diante de Salomão, Salomão ouve a história de uma e ela conta, e vira para outra: o que você tem a dizer? Não, olha, rei, a história é do jeito que ela contou, só que o filho que está vivo é o meu, ela está mentindo. Aí o Salomão olha para outra e você? Não, quem está mentindo é ela, o filho vivo é meu. Então fica as duas, e as duas dizendo: o filho é meu, o filho é meu. Aí Salomão diz: bom, então façamos o seguinte, traga-me uma espada. Aí vem lá o súdito, dá uma espada na mão do rei, e ele diz: bom, eu vou partir essa criança ao meio, e fica então a metade para cada uma. Aí uma das mães diz assim: isso mesmo, rei, se não pode ficar para uma, que não fique para outra também. Aí a outra diz assim: rei, por favor, dá a criança para ela, mas por favor, não mate o bebê. E naquela hora Salomão disse: essa aí que se apiedou é a verdadeira mãe, pode dar a criança para ela. Naquela época não havia DNA, não havia outros meios de se saber quem era a mãe verdadeira. Isso foi recebido pelas pessoas da época como um ato de rara sabedoria, porque não se tinha notícia de algum rei ter se deparado com uma situação dessa e ter tido uma saída tão sábia, uma resposta tão sábia, e a partir dali a sabedoria de Salomão começou a correr o mundo, correr as regiões, passou-se a se falar em vários lugares sobre essa sabedoria. No Novo Testamento, podemos tomar como exemplo de palavra da sabedoria a exposição da Escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão Estevão. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamada dos libertos, abre aspas, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, fecha aspas. Esse texto está em Atos, capítulo 6, versículos 9 e 10, que nós também lemos, fez parte daquela leitura recomendada. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pastoral e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. E aqui eu me lembro de uma frase. Houve uma época que a gente estava nativa no trabalho e fazíamos cultos na repartição, na hora do almoço, não comprometendo assim o horário do expediente normal. Mas aí, como tinha lá uma sala que a gente conseguia autorização, a gente fazia então um culto, orava pela repartição, orava pelas autoridades, enfim, e também se ministrava o evangelho, e já que o horário de almoço no geral era de 2 horas, a maioria dos locais faziam ali um culto de 1 hora para poder almoçar em 1 hora rapidinho, e assim não comprometia a rotina do trabalho. E, pela graça de Deus, eu estava dirigindo um desses trabalhos, e às vezes a gente era surpreendido por a sala ia ficar indisponível, a gente tinha que se virar para fazer o culto em outro lugar, outra vez era um outro tipo de imprevisto, e a gente sempre procurando resolver os imprevistos, e claro, ministrando a palavra, por vezes a gente convidava alguém para ministrar. Às vezes pessoas até de renome passaram por esses cultos, quem estava lá deve se lembrar. E uma irmã, se ela lembrar, porque ela é uma das inscritas aqui no canal, se ela se lembrar e ela sinalizar aí nos comentários, eu confirmo. E uma irmã, em determinado momento, virou para mim e disse assim:
Pastor Israel, essa sua sabedoria não é humana, é sabedoria de Deus. E eu tomei assim aquela surpresa, mas entendi que ela falava na direção do Espírito, porque era assim mesmo que as coisas estavam acontecendo, era Deus dando sabedoria para a gente fazer ali da melhor forma possível o que era sua obra, a obra de Deus. Pessoas se converteram, foram batizados, foram abençoados, vários testemunhos, muitas bênçãos que Deus ministrou. Tudo isso para a glória de Deus. A síntese do tópico 1. A sabedoria que se refere 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo 8, não é humana, adquirida mediante os livros ou nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural, divina, para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Capítulo 2, Palavra da Ciência. Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da Palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua Teologia Sistemática CPAD. Então, mais uma vez, esse ponto aqui confirma, né? Esse livro aqui mesmo que ele está falando. Stanley Orton, Teologia Sistemática da CPAD. Estou indicando porque o livro é bom mesmo, viu? Mais uma vez, digo que eu não tenho nenhuma remuneração nesse negócio, não. É tudo unicamente para ajudar. Quem faz a obra de Deus por amor vai entender o que eu estou falando, porque vai entender que alguém pode fazer por amor. Aí, quem não entende, não entende. É esse aqui. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente, para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim, etc. Isto é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Um exemplo bíblico da palavra da ciência nós encontramos no profeta Eliseu, que a ele foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendeu-o em determinado lugar. O profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Aí, esse sonho aqui, os registros que estão na Bíblia, súditos, as pessoas mais próximas ao rei, os sábios, aí diz que tinha astrólogos, tinha mágicos, encantadores, e tinha também Daniel, um homem temente ao Deus Altíssimo. O rei chamou todos os sábios, o rei Nabucodonosor, chamou todos os sábios menos Daniel, porque Daniel não gostava, não gozava de tanto prestígio assim. Entre aqueles homens que o rei considerava serem mais de confiança, mas o rei sabia que ele era um homem de boa capacidade, tanto é que quando trouxe lá entre os cativos de Israel, o rei Nabucodonosor mandou que Daniel, seus outros 3 amigos, fossem bem tratados, porque o rei imaginava que poderia precisar deles. O rei era assim, ele conquistava uma terra, mas se naquela terra tinha pessoas com talentos, com valor, ele não massacrava essas pessoas. Ele procurava trazer essas pessoas
para usar esses dons, usar esses talentos a serviço da grandeza do novo rei, o rei dominador. Era uma estratégia bastante diferente, né, do que a gente pode encontrar em alguns casos. Às vezes, em alguns casos, o dominador só pensa em destruir tudo que estava lá. O rei Nabucodonosor, um dos maiores impérios de toda a história, né, da Babilônia, ele pensava assim. Então, ele chamou aqueles primeiros, aí só que teve um detalhe. Ele disse assim: eu tive um sonho, estou muito angustiado e eu quero que vocês me digam o significado desse sonho. Aí, aqueles sábios, os primeiros, disseram: rei, por favor, diga-nos o que foi que o rei sonhou e nós daremos a interpretação. Aí o rei, sei lá, como se diz, por que cargas d'água, virou para ele e disse assim: não vai ser assim não. Vocês estão querendo que eu diga qual é o sonho para vocês inventarem qualquer coisa. Eu quero que vocês descubram o que eu sonhei e qual é o significado. Aí você pode imaginar a surpresa e o medo daqueles homens, porque o rei ainda completou: se ninguém descobrir, vocês serão despedaçados, serão todos executados. Aí ele diz: mas rei, por favor, diga qual é o sonho, porque um segredo assim não está conosco. Um segredo desse é impossível. Jamais em toda a história algum soberano pediu alguma coisa nesse nível aos seus sábios. A gente não pode, não temos condição. E quando o rei já preparava para dar a sentença, executar a sentença de morte, a história chegou a Daniel e, olha, você é um dos sábios, você vai ser executado também. Daniel, mas eu não estou sabendo de nada. Afinal, por que eu vou ser executado? Pelo menos isso. Aí dizem para ele: o rei teve um sonho assim, e Daniel comparece perante o rei repete a história, e Daniel disse: ó rei, dá-me um tempo para eu consultar o meu Deus e depois voltamos a conversar. Aí Nabucodonosor concedeu esse tempo a Daniel e, passado um certo tempo, mas dentro do prazo estabelecido pelo rei, Daniel retorna e apresentou ao rei o que o rei havia sonhado e qual era o significado. É disso que estamos falando aqui. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento, concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Quem por acaso não conhece a história, esse Ananias e Safira citado aqui, primeiro é importante a gente dizer, né? Esse Ananias é diferente, é outra pessoa em relação àquele Ananias que aparece diante do apóstolo Paulo e diz: Saulo, Saulo, o Senhor que te apareceu em sonho me enviou aqui para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E aí impõe a mão em Saulo, Saulo que estava cego, volta a enxergar, e Deus passa a chamá-lo de Paulo e se torna o apóstolo Paulo. Então aquele é um Ananias, esse aqui é o outro. Esse Ananias está no capítulo 5 de Atos, versículos de 1 a 11. Ele observou que algumas pessoas, principalmente os principais, vamos dizer assim, da igreja, vendiam suas propriedades e dava o dinheiro para a igreja, para repartir os alimentos e satisfazer as necessidades de todos aqueles que vinham se entregando ao Senhor, que vinham se agregando à igreja. E um desses homens foi justamente Barnabé, que saiu numa viagem missionária com o apóstolo Paulo. E aí Ananias combinou com Safira, sua esposa, de vender uma casa, e venderam, e eles combinaram: olha, nós vamos separar uma parte desse dinheiro e levamos lá para os apóstolos, e vamos dizer que esse aqui é o valor todo da casa.
E aí ninguém sabia por quanto eles haviam vendido. Aí simplesmente eles fizeram isso. Mas aí o Espírito Santo revelou a Pedro, e Pedro disse a Ananias: o que significa isso aqui? Aí Ananias reafirmou a mentira. Esse aqui é todo o valor da venda da casa. Aí Pedro disse: olha, por que você fez isso? A casa não era sua. E vendendo, o dinheiro não era seu. Por que você guardou uma parte para trazer a outra parte? E mentiu, não a mim, mas mentiu ao Espírito Santo. E por isso você vai perecer. E Pedro acabou de falar, Ananias caiu morto. E aí o pessoal recolhe ali o corpo, leva para um canto, chega Safira, mulher do Ananias, e não sabia da história. E aí Pedro: então, e quanto à casa? Ela disse: vendemos. E vendemos, portanto. E aí confirmou a mentira do Ananias, do seu marido, que estava falecido, mas ela ainda nem sabia. Aí Pedro disse: olha, aí estão as pessoas que levaram o seu marido por essa mentira, pois a casa era de vocês, o valor todo era de vocês não precisavam entregar nem nada, mas posto que resolveram mentir ao Espírito Santo, ele caiu morto e você também vai cair. E ela, caiu também, e naquele momento ali, e diz a Bíblia que grande temor temor de Deus, veio sobre os cristãos a partir daquele momento. A síntese desse tópico 2: o dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos triviais. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Capítulo 3. Discernimento dos Espíritos. O dom de discernir os Espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diakrisis, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Horton, o mesmo autor do livro que eu mostrei, afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da origem divina, ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernir os espíritos tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que já opera neste mundo. Essa questão aqui, eu acrescento aqui uma passagem bíblica no livro de Atos, e que demonstra muito bem isso.
é a história da mulher adivinhadora lá em Filipos. Eu vou ler o texto. Atos capítulo 16, versículos de 16 a 18. Deixo aqui na tela. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O que significa isso? Seguindo a Paulo e a nós, porque quem escreve o livro de Atos é Lucas, o mesmo que escreve o Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho. E Lucas é também o escritor e é quase sempre companheiro de Paulo por onde ele passava. Então, por isso que Lucas diz que essa mulher ficava seguindo a Paulo e a nós, porque ele fazia parte ali do grupo que acompanhava o apóstolo Paulo. Versículo 18. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Esse Espírito aqui não é o Espírito Santo, tá? É importante fazer essa diferença. Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E o texto prossegue dizendo que a mulher não adivinhou mais coisa alguma. Na verdade, ela tinha esse espírito, era um espírito maligno, e os ricos da cidade gostavam, porque ela, adivinhando, dava lucro a seus senhores, conforme registra a Bíblia. E a partir daquele momento, Paulo repreendeu, expulsou aquele espírito, e ela não mais adivinhou e ficou liberta. A síntese do tópico 3, o dom de discernimento dos espíritos, é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Concluindo, a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua Igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Como uma ilustração final, eu lembro que também quando eu estava trabalhando na ativa, e houve uma época que eu estava chefiando uma repartição, e aí a minha superiora disse: olha, você precisa escolher um substituto eventual. Se é aquela pessoa que vai te substituir quando você entrar de férias, e o que ninguém deseja, que tire de licença, fique de licença, porque licença é licença médica. Então, se for tirar licença médica, é porque alguma coisa não está bem, principalmente no caso de nós que somos homens, né? Aí ela disse: você escolhe então entre os três. Os três tinham uma mesma função, e aquela substituição acabaria rendendo um valor no salário, né? E aconteceu que os três eram do mesmo concurso, a gente tinha pouco tempo trabalhando, então eu não tinha nenhuma razão para apontar porque, vou chamar de A, B e C, tá? Por que eu vou escolher A em detrimento de B e não escolher o C? Não tinha, porque eles tinham chegado juntos, era o mesmo concurso. Poderia, talvez, escolher o mais velho, mas não era isso. A ideia era escolher aquele que fosse melhor para a repartição, até porque a gente estava começando um trabalho novo.
que depois cresceu muito e até hoje ainda existe na União, mas já existe com uma outra formatação, tudo muito mais avançado. Mas ele estava se iniciando ali, fez parte da primeira geração daquele tipo de trabalho. E aí eu não sabia como fazer. Então me veio, hoje eu posso dizer, aquela sabedoria de que falou aquela irmã. Eu disse assim, olha, todos querem a função. Eu quero. Então eu disse àqueles 3 candidatos. Eu disse, olha, se fosse para escolher, eu ia pedir para fazer uma eleição. Mas eu suponho que cada um de vocês vai escolher vocês mesmos. Cada um vai escolher a si próprio. Porque todos têm interesse. Já que todos viam de bom grado ganhar aquela gratificação. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma eleição. Mas como é que vai ser essa eleição, se cada um vai votar em si próprio, né? E naquele momento ali, assim, desceu assim naturalmente de Deus. Disse assim, vai ser o seguinte, todos vão fazer um pedaço de papel, eu vou cortar aqui, vou dar para cada um, como se fosse uma cédula. Você vai escrever 2 nomes. Aí, se você quiser escrever o seu, você pode. De tal forma que depois eu vou abrir as cédulas para contar e só vou considerar válida a cédula que tiver 2 nomes. Se alguém escreveu um nome só, aquela cédula não conta. Ou seja, vai ser um voto nulo. Então, possivelmente, o que aconteceu? Cada um pegou o papel, escreveu o seu nome, mas escreveu um segundo, mais um. Aí, eu imagino que foi isso. Aí todo mundo escreveu, em separado, os 3. Aí, ali, separamos tudo ali. E digo, bom, agora vamos contar aqui. Aí fomos contar. E estava mais ou menos, e parece que foi isso mesmo que aconteceu. Porque todos tinham ali os 2 nomes, e todos tiveram pelo menos um voto, o que sinalizava isso. Mas quando contava, levando em conta esse tal desse segundo voto, desse segundo nome que aparecia, aí foi possível ver uma maioria para um determinado candidato e eu fui escolher. E aí depois, juntando as coisas, tempos depois, eu acho até que eu nunca nem falei, nem contei essa história para aquela irmã, que foi cerca de, acho que quase 10 anos depois, saiu com essa palavra. Esse seu dom, pastor Israel, não é coisa humana, é dom de Deus. E aí, juntando todas as coisas, agora elaborando essa lição, isso me veio à mente. Se gostou, dê o like, curta, comenta, compartilhe, vê se você está inscrito, se essa é a sua vontade. E Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.